Pera aí, vou deixar aqui. Vocês estão vendo minha área de trabalho, né? Sim. Aliás, eu quero dar uma... Depois eu vou dar uma limpa, não. Vamos lá, vamos abrir o estúdio. Eu quero ver se eu tenho aqueles arquivos ainda que são necessários para o DPI, mas eu devo ter. É que o estúdio agora abriu na outra tela aqui, eu quero ver se... Ó, eu acho que é o nível PID, o... Consegui tirar aqui da ordem aqui o negócio do elipse. Não, consegui fazer isso aqui, ó. Fazendo. Tá. Vamos ver a tela inicial. É isso aqui, né? O do PI, ou tô errado? Isso É mesmo, isso, é professor. isso. Tá. Então deixa eu abrir o Code Sys aqui e ver também. Cadê o... Se eu tenho... Projects. Levantamento modelo PI, tá aqui. Então eu abri aqui o Code Sys, o Ellipse. Tá. Vou abrir o... Mandar rodar aqui o CLP. Agora só falta o Factory. Então nessa parte aqui do PI, a gente não usa o Modbus, né, por enquanto. Porque é a parte do levantamento da planta, né? Não sei se é essa daqui, mas é só o tanque mesmo, né? Então, né? Então o levantamento da planta de vocês, a ideia é que a gente simule o atraso entre um sensor, né? Então a gente vai ter aqui o sensor de... É o de nível, é o de tem o level... Tem que olhar aqui, eu acho, né? A gente lê o nível e Na minha época era abertura. só nível. Isso, é abertura, né? A gente não controla a vazão, né? A gente não mede a vazão, né? A gente mede nível e controla as aberturas, né? É porque aqui daria para fazer um controle baseado no nível ou na vazão, né? O de vocês é do nível, né? Bom, aí a ideia, vamos dar uma olhada aqui se isso aqui tá tudo certo. Tá. O que eu ia dizer aqui? Tá reclamando do tamanho do nome do arquivo. Depois eu vejo. Essa aí é nova, né, professor? É. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Eu tô aqui agora. Então a gente vai pegar aqui. Browse, tá? Level em volt, né? Entrada, se não me engano, isso. Porque lá no programa a gente faz uma conversão, né? Entra. Acho que entra em percentual e sai em volt, então é isso. Não sei, vamos ver. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Qual que é? Entra em percentual aqui, eu acho que é. E
A gente Ô, tem... professor, por Oi. que esse daí tá em azul e os outros são verdes? É o tipo de dado, eu acho, aqui, ó. Esse aqui é real, tá vendo? Float. O verdinho, se não me engano, é o quando é booleano. Deixa eu ver aqui, ó. Não, esse aqui tá... Não, mas é que esse é o tipo lá do... Deixa eu tirar daqui. Aqui, aqui acho que não diz, né? Mas aqui Professor, Oi. eu, eu revisei toda essa questão, essa conexão com o professor Francisco do nosso, e não era assim pequenininho essa quantidade de... Era bem mais de Aqui, variáveis aí, atuadores. não é porque tava toda essa parte de configuração aqui, tudo aqui? Vou dar uma conferida aqui, qualquer coisa eu Porque aqui, falo. na verdade, tem até coisa demais, tá? Eu não deveria estar Ah, nem... tá, então pode ser, pode É ser até isso. Então, menos, até eu menos. conectei tudo que tinha. O que, que a gente precisa, na verdade, mandar para fora? Porque que esse programa faz, tá, gente? Ele vai coletar o dado aqui do tanque, né? E vai informar pra gente aqui. Só que lá na- no controle de vocês vão fazer um controle percentual ou em qual que é a escala? De 0 a 100 ou de 0 a 10? Ou do nível aqui de 0 a 300, acho que é, né? 300. Eu posso mostrar aqui a tela? Eu acho que o que o Bruno tá falando, eu acho que é o que tá mostrando aqui, ó. Não, mas qual que é a escala que vocês estão trabalhando lá no, 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 no- no controle, gente? Das Qual que é o válvulas é 0 a 100%, né? Era 0 a 100? Das mas pelo válvulas, que né? o Francisco tinha falado, o controle é feito, pelo menos o Ah, nosso controle foi implementado de 0 a 3 metros, o bloquinho PID, né? Foi tá. feito para 0 a Tem que 3 ver tudo metros. isso. Tô vendo aqui o do Eu Carlos, mesmo. né? Do Carlos aqui, que tem um monte de outra coisa. É que tem um painel, é por isso. Tem o Start Light. Foi É, o colocado meu tava aquele. assim, o nosso tava assim. Tá. É porque eu acho que isso aí depois o pessoal fez uma incrementada, entendeu? Mas a Tá. princípio não precisa disso tudo. A princípio a gente só precisa pegar. E aí, aqui a gente pega aqui de 0 a 10 volts. Até vou voltar ali pro drive pra gente ver, ó. O azulzinho é de 0 a 10 volts. Conseguem ver ali? Então, é um time scale, parece aqui, né? O que é time scale? Ah, porque é o time scale mesmo, é o nome da variável. O flow meter aqui, 0 a 10, tá? Então é um valor que vai ser variável, analógico. Esse verdinho aqui, que aí o José pintou, né? Porque aqui é booleano. Só o amarelo aqui que eu estou tentando lembrar o que é o amarelo, esse laranja. Mas a cada cor aqui é a ver com o tipo de dado. Se é inteiro, se é float, se é real, se é booleano, tá? E aqui é porque isso aqui está forçado, ó. A nova versão do Factory ele avisa que a variável está forçada. Mas enfim, eu vou pegar então e interfacear entre o CodeSys e o Factory aquilo que é importante para mim, que é o controle das válvulas, né? E o nível. Então eu tenho duas entradas aqui na planta, ou seja, duas saídas lá do CodeSys, do CLP, e uma saída da planta que é uma entrada no CLP. E a gente tem isso aqui, ó. O fill valve é a quantidade de percentual de válvula que eu quero abrir lá na de cima aqui, né? Cadê? Nessa aqui, né? Nessa válvula ali. O discharge valve é a de baixo. E o level é o nível do negócio. Então vocês vejam que esses dois valores estão em percentual, porque a gente vai botar em percentual lá aqui no supervisório o quanto eu quero, em percentual. Só que quando isso chegar lá na planta, isso tem que chegar em volt, de 0 a 10. Então o que a gente faz aqui? A gente simplesmente faz uma conversão. Por isso que aqui está P, P, V e V. Aqui é o valor percentual, que vai vir lá do elipse, ele vai ser dividido por 10 e vai ser enviado para a planta de 0 a 10 volts. É simplesmente uma conversão. Mesma coisa o discharge valve. Tu vai setar lá no supervisório de 0 a 100
100%, e isso vai ser transformado de 0 a 10 volts, que vai vir aqui para a planta. Tá sendo compartilhada a tela ou... Não está compartilhando? Tá sim. Tá, sim. Só que como tem o que Carlos fixar. compartilhou, acho que você tem que selecionar ali para assistir a minha tela de novo. Eu tive que fazer isso mesmo, tive que fixar a tua tela. Professor, mas dá uma olhada, porque então tem que ver, porque eu acho que a gravação não vai fixar a tela do professor. Tá, eu vou parar de apresentar e colocar de novo. Tá. Agora tá na minha tela, né? Com certeza, né? Tô vendo. Então é isso que vai acontecer, gente. Aqui vai ter a conversão, tá? Vai vir o valor em percentual lá do supervisório e vai para o CLP em volts. E o caminho contrário, o que é nível, vai vir lá do CLP em volts e vai lá para o supervisório em percentual. Tá? Por isso que aqui é multiplicado por 10. Se vocês estão trabalhando na escala lá de 300, aí vocês têm que mudar, né? Vocês têm que ver esses detalhes, porque isso vai ser diferente para, no caso aqui da geração dos dados, né? Porque a gente vai gerar um gráfico aqui, uma tabela com esses valores desse gráfico, e é esse valor que vocês vão utilizar para levantar o modelo. Então, se esse valor aqui vai de 0 a 100% de nível. Se vocês estão trabalhando com outra escala lá nos cálculos, vocês têm que fazer com que esse dado aqui seja compatível com essa escala, tá? Para vocês, tanque cheio é 3, que nem o Pedro comentou aí. Então, talvez vocês tenham que vir aqui, né, fazer uma conversão diferente, né, para que esse valor aqui não seja de 0 a 100%, mas sim de 0 a 3. Né? Tem que ter. O que eu faria de 0 a 100%, é mais tranquilo. Né? Até porque depois o operador certamente vai querer trabalhar em percentual, né? E aí vocês vão ter que fazer uma outra conversão na hora do operador definir o valor que ele quer, né? Então, é mais fácil trabalhar com percentual, tá, gente? Enfim, então eu vou pegar aqui e não vou deixar tudo liberado lá pro Factorial. Aquilo que não é importante eu não vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Lá é tudo em tensão. Então, tudo que é tensão vai para lá. Tudo que tem o Vzinho vai ser colocado lá no Factorial. Imaginem isso como realmente portas de entrada e saída do CLP. São duas entradas, uma entrada analógica e duas saídas analógicas. Então é isso que a minha planta vai ver. Se eu tivesse um CLP e a planta, eu teria 3 pares de fios indo para lá, entre o CLP e a planta. E são esses 3 pares aqui, né? Então, as duas saídas analógicas e uma entrada analógica. Então eu só vou dar um build com isso aqui. Vou agora mandar. Continua reclamando aqui do tamanho do arquivo. Aqui eu vou buscar novamente. Agora... Ô, professor, ô Gregor, tem Oi. como voltar ali no só uma dúvida que eu tive no trabalho, no driver do Factorio. Aí, isso, configure. É ali no OpenC Server. Aí. Qual a diferença desse que está selecionado para o de cima? Esse aqui é o APC UA. Tá? É um outro protocolo, na verdade. É uma evolução do APC, que aí tem o DA, né? E ele é ele, na verdade, aqui ele tem um monte de informação do meu computador, entre outras, e aí também eu posso disponibilizar outras informações e fica tudo meio que centralizado nele. E aí tem a mesma função do APCDA, é a gente compartilhar essas informações entre softwares, tá? Só que ele tem um paradigma bem diferente, que ele já não depende ele não passa pelo mesmo caminho, digamos assim, tá? O APCDA ele passa por um caminho que é exclusivo do Windows, por isso que a gente só tem ele no Windows. E o APC-UA ele compartilha essas informações de uma outra forma, e aí a gente consegue já trabalhar com internet, a gente consegue trabalhar entre sistemas operacionais com esse protocolo. Tá?
Ah, bacana, bacana. É Obrigado. Aí. ele parece, né? Tanto um quanto o outro é OPC, mas que ele. Quem sabe, a ideia é que numa aula que a gente vai ter sobre indústria 4.0 a gente consiga fazer uma atividade com ele, tá? Mas primeiro a gente tem que resolver as questões mais importantes aí para vocês. E aí isso aqui fica um bônus depois da disciplina, tá? Então, gente, agora eu coloquei aqui só o que interessa, tá? Pra gente, nessa conexão. Então, vamos colocar o level aqui. E o fill valve e o discharge valve. Ok? Eu vou pegar aqui o discharge valve. Por que não está aparecendo? Deixa eu dar um play. Vou botar aqui, né? Aqui. Vamos soltar. Tá? Aqui está rodando. Está rodando. E aqui, teoricamente, vamos dar uma olhada, mas aqui já é para estar rodando também. Nem era para. Aqui vai ter que dar, acho que mais um. Vou ter que dar uma pesquisada de novo, porque eu mudei, né? Vou deletar aqui. Ah, tem que fazer as conexões, eu acho. É, play, é verdade. Importar. Patching todos aqui. Tá? Pronto, agora tá só o que a gente quer. Tá, pra cá. E agora você tem que ver que eu acho que. Vamos ver se ele vai rodar. Se não tinha colocado nada aqui, nenhuma associação, né? Porque as associações estavam todas feitas. Ó, agora ele deu ruim. Ó. Tem que fazer a associação de novo. Aqui é o level. Aqui também é o level. Aqui é a fill valve, entrada. Ah, vocês não estão vendo, né? Tá na outra tela. Eu tô fazendo isso aqui. Parece mágica. Não, a gente tá imaginando. É, não, é que ele pula para outra lá, né? Agora, agora que a gente vai ter que entrar em partes que a gente ainda não viu, mas eu vou fazer rapidinho aqui. Entrada, então válvula de entrada. Válvula de saída. Nível. E aqui. Ai, como é que. Aqui configure. Putz, não. Deixa eu só ver aqui. Acho que vai funcionar tudo menos o banco de dados. E o run também, ele também tá pegando. Ah, esse run aqui eu podia ter disponibilizado, esqueci. Ah, lembrei agora onde é que tá. Eu fui mexendo no negócio. Né? Aqui, ó. Nível. Válvula de entrada. Válvula de saída.
Então agora sim, gente. Tá rodando, né? Vamos colocar o factory do lado aqui. Então se eu mudar para 100% aqui, né? Ele começa a girar aqui o gráfico. Então dá do set point, né, da válvula. E aqui vai mostrar o nível subindo. Só que esse nível ele tá em... Ah, esse nível eu peguei errado, aqui era em percentual, ó. Tá, ó. Ele vai chegar só até 10. Fiz errado. Vamos parar. Vou colocar aqui em 0 de novo. Vamos parar porque eu disponibilizei o errado. Eu tenho que disponibilizar o percentual. Porque é pro... Tem os dois, na verdade. Tem que ter todos, na verdade. Ah, eu fiz besteira. Tem que ter todos, porque uma parte vai ser lá pro... Uma parte a gente disponibiliza para o supervisório, outra parte a gente disponibiliza para a planta. A verdade é essa. Não precisava ter mudado nada. Por isso que deu erro em tudo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar, sem salvar. Ele já salvou. Tá, vamos abrir de novo. Ele salva automático. Ah, não tem problema. O que acontece? Eu confundi as coisas aqui, né? Eu vou ter que disponibilizar tudo, porque tudo que tem V vai pro Factory.io, que nem a gente fez. Então aqui o que tem V aqui, né? Vou ter que desconectar. O que tem o V significa que é tensão, então significa que é mundo real, significa que é o que a gente vai conectar com a planta. Que é o que já está aqui. Agora o que tem P é o de percentual, é a interface com o usuário. Então é a parte aqui do... E por isso que se eu tivesse deixado tudo como estava, ele ia funcionar. Porque a verdade é que ele estava linkado com as variáveis P. Então, por isso que quando eu tirei as variáveis percentuais, ele reclamou. Eu nem cheguei a chegar nessa parte aí, porque o meu elipse dá problema do projeto, ele não acha nada. Aí só tô olhando mesmo e aproveitando essa explicação. Tá. Então tudo... aqui ele... Peraí que eu já também quero voltar aqui e deletar... Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos... Mais fácil colocar puxar todas as variáveis do zero aqui. É que vocês não tem que fazer nada que eu tô fazendo aqui, tá? Eu fui inventar de mexer, não precisava mexer em nada, tá? O jeito que vocês recebem, pegam isso aqui, vai ser como tá agora. Vai ter essas variáveis aqui no APC e as associações vão ser essas que eu vou fazer aqui agora, porque na verdade eu fiz besteira, aqui é tudo em percentual. Eu não precisava ter mexido em nada. Eu mexer nível percentual, valor. Fazer ao vivo não é fácil, não. É difícil. Mas não precisava ter mexido. Vamos ver, abertura da válvula de entrada, fio, válvula percentual, P. Válvula de saída, discharge, valve, percentual. Paste. E esse aqui já vai estar, esse aqui vai funcionar, porque ele já estava programado, então, ok. E agora a parte do database aqui. Tem que mudar de novo tudo para percentual também. Então, nível percentual, paste. Entrada, fio, percentual. Saída, discharge valve percentual. Beleza. Agora tá como vocês recebem ele, né? Sem alteração nenhuma.
vermelhinho, tá bom. Vocês já sabem como é que é, né? Tá azul, ok. Aqui ele tá rodando, ó. Lá ele tá reclamando. Então, vou fazer o seguinte. Nada ainda. Nada como fechar e abrir de novo. Essa é a magia da informática industrial. Agora nada como. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos abrir esse aqui, forçar. Ver se tá. Pra cá tá funcionando, ó. Então o nível tá vindo. Vamos abrir isso aqui também, só pra liberar essa água, zerar. Abrir o ralo. Isso eu vou abrindo. Tudo. Aí é pra matar, né? Aí eu vou ter que fazer algo mais. Tá? Salvar. No princípio, vamos fechar aqui. Parar o estúdio. Parar isso aqui. Espero não ter que reiniciar o computador. Aí, ó. Tá de volta, galera. De volta. É o seguinte, ó. A gente já tá sendo salvo aqui. Dia 9, ó. Dia 9 do 2? Não, tá errado isso. Aqui, 9 do 8. Tá? Então estão sendo salvos aqui os valores. Tá? Se eu mandar, então, a gente aumentar aqui para 5%. Tem que estar rodando aqui também, né? Agora aqui que não está conectando. Tá. Aqui tem que ver porque eu fechei, né? Eu fechei aqui. Ok. Mudando. Aqui está no play. Aqui está 100%. Aqui está 100%. Ah, o run está no falso. Tem que dar run. Eu dou run aqui? Não, né? Eu acho que eu tenho que dar run aqui. Eu não fiz nenhum botão para esse run. Beleza. Tá. E
bug. Alguns bugs. Ele não tá pegando... aqui eu esqueci de mudar, lembra que aqui eu tinha que mudar lá, que tá no tensão ainda. Aqui tá o percentual de fato. Deixa eu ver aqui. Abertura. Das válvulas. E o nível em percentual. Aqui faltou eu só reconfigurar e aqui tá essa coisa maravilhosa aqui que ficou tá bugada. Então, vamos arrumar isso. Ele já devia estar transbordando, né? Instante. Aqui vou mudar só as canetas novamente aqui para entrada percentual, saída percentual e o nível percentual. Nível percentual, tá. Agora tudo certo. E agora se eu zerar aqui, né? E abrir aqui, a gente vai ver ele descendo. Então esses dados, né, vocês vão fazer lá na ordem certinha de vocês, a parte de controle você sabe melhor do que eu aí, qual degrau que vocês têm que dar, em qual momento, né, onde é que vocês param, né, eu poderia agora zerar ela aqui, né, e aí eu sei que o meu nível vai parar aqui, então ele parou aqui em 40 e poucos por cento, né, 48%. E aí eu posso aplicar um degrau aqui, né? Então, desse ponto para outro ponto, eu vou jogar 100% na de entrada e 20% na saída. Eu sei que tem, né, umas questões aí que vocês colocam. E vocês calculam, vocês querem saber esse tempo, né? Esse delta aqui, né? Quanto tempo demorou para esse degrau atingir aquilo que eu queria. E essas questões vão lá pro cálculo de vocês, né? Enfim, tudo isso vai ficar salvo num arquivo, tá? E onde é que fica esse arquivo, gente? Esse arquivo fica aqui onde eu configurei, tá? Esse arquivo. Ele está nesse caso. Vou copiar aqui, que é mais fácil. Tá? Está aqui na minha aula de informática industrial, nível P&D. E está aqui, eu acho. Professor, uma dúvida. Oi. Quando eu gerei o projeto no Ellipse, né, para outra atividade, já gerou automaticamente esse arquivo do Access. No caso, o meu vai estar vazio porque eu não configurei nada para ir para ele, né? Mas ele já gerou. Isso é normal mesmo? Como é que funciona? Quem que gerou? O próprio Ellipse, eu acho que eu criei, ao invés de iniciar uma aplicação em branco, eu iniciei uma aplicação padrão. Ele já tinha uma tela, eu acho que já tinha também um arquivo de banco de dados, sabe? Não, eu vou ensinar vocês como gerar um zeradinho pra gente poder fazer, tá? Beleza. Se eu não me engano, pro PI, eu tô agora em dúvida se no do PI o Francisco já entrega com tudo. Eu acho que ele já entrega com tudo, né? A única coisa que vocês vão ter que fazer, digamos assim, né? Vão pegar uma pasta, tipo, isso aqui vai vir num zip, né? Vou pegar aqui, tipo, se eu não me engano é isso, né? Vai vir num RAR, assim, né? Tá dizendo que não pode alguma coisa porque tá aberto, né? Mas aí vocês vão pegar, vão jogar no computador de vocês, né? Vão descompactar. Abriu, tá. Coloquei no meu computador. Agora, eu tenho que vir aqui, porque no meu computador esse caminho aqui nunca vai ser o mesmo, né? Então, se eu pegar e tiver essa pasta, esse arquivo, que eu acho que é... Vou copiar os dois aqui, porque qual que é? Acho que é o de baixo. Ele tiver na minha área de trabalho, né? Se eu quero gravar os valores nele, eu tenho que vir aqui nessa parte aqui, propriedades, e encontrar esse arquivo onde ele vai estar. Vocês vão ter que fazer isso no computador de vocês, porque test connection, certo?
Porque com certeza esse caminho aqui não vai ser o mesmo. Esse caminho aqui é o caminho do meu computador. Então vocês vão descompactar essa. Talvez seja isso que esteja dando problema no teu, Carlos. Ele não está encontrando o caminho do banco de dados. Tá? Então aí se eu mandar rodar aqui, né? E ele começou agora a gravar novos valores. A gente pode ver aqui, ó. Timestamp 2 e 23 e 20, ó. Ele vai salvando, tá? Se a gente abrir agora esse arquivo aqui, a gente vai ver esses novos valores aqui. Tá? Ó. Tá? Esses últimos que foram gravados agora. E eles não vão estar. Não sei se agora se eu apaguei ou se eu recortei, acho que eu só copiei, né? Eles não vão estar aqui. Nesse aqui. Porque o caminho que ele gravou naquele banco de dados, naquele arquivo da área de trabalho. Ó, não tenho, tá vendo? Esse aqui não tem os valores de 14, 23 e 20, que nem tem o outro, né? Valores novos aqui. Tá? O que acontece se eu deletar esses arquivos que estão lá no meu caminho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vou deletar aqui. Não está nem deixando. Que está aberto aqui? Acho que aqui está aberto. Reclamando. Apareci. Ele estava ainda vinculado ao servidor ali do Ellipse, então não dava para deletar. Bom, agora eu vou tentar rodar sem esses arquivos existirem, né? E ele não trava, cara. Não sei se isso estava acontecendo, mas ele não consegue carregar, tá vendo aqui? O que houve? Eu não salvei? O meu não abre Ou ele criou? Ele não abre nem isso. Ah, ele André. criou, ó. Caso não existisse, ele criou um novo. Foi isso que ele fez. Eu achei que ele simplesmente daria erro, mas então ele criou o arquivo do zero. Ah, ótimo. Melhor do que eu esperava. Eu não tinha feito esse teste de não existir o arquivo. Tá? Daí, só já vou para tua questão então, daí, Carlos. Daí a gente vê o que pode ser de fato, então. Tranquilo, sempre. Aí aqui, né, o que acontece? A gente consegue exportar isso aqui, né? Se eu não me engano, agora não tô lembrando como é que faz também. Ah, não exporta. Eu vou no Excel, né? Excel, e importo no Excel, né? Isso que a gente faz. Tem dados, obter dados de banco de dados. Aí tem aqui o Microsoft Access. Daí vocês vão encontrar ele lá, que vocês deixaram. Vamos pegar aqui na tabela nível. Vamos carregar. E aí aqui vocês conseguem trabalhar, né? Aqui é um Excel, vocês conseguem fazer o delta aqui, vocês conseguem gerar outro gráfico se vocês quiserem, né? Mas vocês conseguem daí realmente fazer os cálculos que vocês precisam dos tempos, né? Para ele chegar nos valores que vocês determinaram no levantamento das curvas. E aí, pessoal?
Não, beleza, beleza, professor. Já deu uma ajudada já. Tá? Esqueçam aquela parte ali que eu tive que mudar ali a parte do APC, vocês não vão precisar fazer nada daquilo. Então, simplesmente abrir, né? A única coisa que vocês têm que fazer, que eu já falei, né? Vou repetir, é vir aqui na parte do database, né? Propriedades, e alterar o destino aqui. Vocês podem até colocar um destino que ele não exista, né? Que ele vai criar um novo, que nem a gente viu aqui, né? Só tem que ser um caminho que exista no computador de vocês, né? Se eu mudar aqui para qualquer outra coisa, daí ele já nem vai dar certo a conexão, né? E aí, de fato, ele não vai conseguir carregar aqui. Porque não existe esse caminho, tá? Tu queres compartilhar tua tela? Vamos fazer o seguinte, Carlos, eu vou seguir a aula, porque daí fica gravado na ordem. E no final da aula a gente dá uma olhada nesse teu problema. Pode ser? Isso, eu ia sugerir isso agora. Perfeito. Horário. Não. Onde é que eu escolho? Onde é que vai ser o... Aqui. Isso. Gente, minha ideia é passar para vocês aqui isso e depois a gente ir para a prática, tá? Eu vou então mostrar para vocês aqui o passo a passo rapidinho, porque isso aqui vocês vão ter acesso. Mas a minha ideia é fazer ao vivo aqui mesmo uma demonstração de tudo isso aqui que a gente está fazendo. Então vai ser uma aula, né, a partir de agora, com bastante conteúdo, tá? E então prestem bastante atenção e me interrompam assim que vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Não deixem de me chamar. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Que eu vou ter que falar bastante. Não queria modo apresentador. Eu queria olhar no Meet. Acho que eu consigo tirar aqui agora sim. Então a gente vai falar de telas, usuários, grupos de usuários e bancos de dados, né, gente? Bastante coisa, mas é um passo a passo. É importante que vocês depois refaçam. Vocês vão refazer tudo isso que a gente vai ver hoje na próxima etapa então desse trabalho de vocês. Então parar onde vocês, né, continuar onde vocês pararam, que foi a integração via Modbus ali com o Ellipse. E agora aqui no Ellipse vocês vão dar uma incrementada nele, né? Então antes eu não sei como é que ficou o trabalho de vocês, mas certamente é uma tela só, né, coisas bem básicas. E agora a gente vai aprender a fazer navegação entre telas, controle de usuários, por grupos e também como salvar dados em banco de dados que a gente viu agora, né, já funcionando ali na parte do PI. Né? Porque no PI mesmo, né, agora essa parte do PI ela é só para aquisição de dados, só para vocês, né, fazerem aquisição via APC, simularem um cenário real e salvarem esses dados. Depois, vocês vão usar o banco de dados no supervisor do PI exatamente para salvar dados de uma forma de registro mesmo. Né? Essa vai ser a ideia. Mas, professor, é uma pergunta. Esses dados Diga. salvados, eles vão ser locais, então? Nesse caso, são locais. Se a gente quiser trabalhar na nuvem, daí o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas dá também. Entendi. Tipo, disponibilizar tipo um banco de dados tipo Postgres, porque aí o cara consegue acessar em outros lugares, né? Tipo, se desse assim. Ou tipo MySQL, enfim. Tá. Só que é um pouquinho mais complicado, mas a gente pode depois conversar, até para vocês implementarem no PI. Eu passo esse aqui na aula, que é o básico, assim, né? É o mínimo que vocês têm que saber de integração de banco de dados com Ellipse. É uma coisa que é um divisor, às vezes, de água. O pessoal que sabe, ou pelo menos fazer esse básico, ou não sabe fazer nada de integração, já é uma diferença bem grande, tá?
Sim, é porque, tipo, eu acho legal salvar, né? Mas, tipo, quando tu trata do arquivo local, acho que tu não consegue utilizar pra quase nada, assim, né? Tipo, se tu for É, fazer um controle mesmo, né? Tipo, o real, acho que teria que ser algo remoto, assim, não sei. a gente vai ver. Eu tenho aqui, deixa eu. Quando chegar na hora ali, eu fiz com o Microsoft Access, né? Que é uma coisa bem simples, né? Ah, Bem não conheço. básica. Que é o banco de dados do pacote Office, né? Ninguém usa praticamente assim ele para algo profissional mesmo, né? Mas é um banco de dados, então dá para a gente ter todos os conceitos de banco de dados ali nele, assim, pelo menos os que são interessantes para vocês. Mas ele também ele conecta com SQL, com o acho que com o MySQL e o SQL Server, tá? O Ellipse. Já tem essa opção direto ali, que nem a gente faria agora aqui, isso aqui daí com esses outros tipos de banco de dados. E já dá para a gente, né, ir para uma parte mais profissional. Só que ainda seria. Eu nunca tentei remoto, tá? Teria que testar. Uhum. Não, mas E legal. aí, Mas já saber como salvar já é legal, sim. isso. Tem depois como integrar o próprio Ellipse com uma API REST, por exemplo. Né? Daí você joga os dados, né, para uma API e ela vai lá e salva no banco de dados. Dá para fazer isso também. Um pouquinho mais complicado, mas dá. Bom, gente, com relação às telas, vamos lá. Vamos começar pela parte mais fácil. A gente vai ver o que é uma tela de fato, o que são quadros, que a gente já deu uma olhadinha também, que eu lembro, bem por cima. Navegação entre telas e as telas modais. Bom, as telas são aquilo que vai ser, então, exibido para o usuário. Elas podem estar em tela cheia, que nem o que a gente está acostumado a usar, ou na forma modal, que são aquelas janelas tipo de pop-up, né? São aquelas janelas que vão aparecer em cima de uma outra janela e às vezes é para exibir uma mensagem ou uma tela de configuração, né? Onde você não quer fechar a tela anterior, né? Não quer esconder tudo que está lá atrás, para apresentar essa nova tela. A gente pode também trabalhar em quadros, que é uma coisa muito útil, que vai apresentar então mais de uma tela ao mesmo tempo. Então, a gente vai separar a parte que o usuário vê em várias partes, né? E em cada parte dessa a gente coloca uma tela, por exemplo, ou até um novo quadro, né? Aí depende aí da complexidade da coisa. As telas possuem seus objetos, né? Que é aquilo que a gente coloca nelas. E o acesso restrito, quando a gente vai trabalhar aqui com usuários, né? E grupos de usuários, é exatamente para a gente poder restringir acesso a telas. Então a gente pode dizer que um certo usuário tem ou não acesso àquela tela e aos seus objetos, né? Então, se uma tela ela é uma tela de configuração, onde vou lá mudar os parâmetros né, KI, KP e KD do controlador, eu não quero que um usuário qualquer possa acessar essa tela, então eu vou restringir ela. Tá? Então, a gente vai ver hoje também. Bom, para começo de conversa, a gente tem ali nas propriedades do viewer, né, quem é a nossa tela inicial. Isso eu não mostrei para vocês ainda, a gente vai ver daqui a pouco. Então, se eu crio um quadro que eu quero que apresente então, 3 telas, eu quero que agora esse quadro abra para mim quando eu inicio o Ellipse, eu tenho que mudar isso nessa parte aí da configuração do viewer. Tá? Então, quando a gente inicia um quadro, a gente vai mudar ele, né? E dividir ele, clicando, né, com o botão direito ali nele e fazendo uma divisão, né? Esse split horizontally e split vertically. Então, dividir horizontalmente ou verticalmente, horizontalmente. E depois, quando a gente tem essa divisão, a gente tem que escolher qual tela ou qual quadro que vai nela. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. E a gente vai fazer um exemplo aqui, que é que a ideia é poder navegar entre telas. Então a gente vai criar esse quadro inicial com algumas telas, só que a gente vai criar telas diferentes. Então nessa tela inicial aqui, a gente vai ter, né, pode ser um quadro ou uma tela. Eu vou fazer um quadro para mostrar para vocês o que seria esse quadro. A gente vai criar 2 telas, né, que são totalmente separadas dessa inicial, mas que elas vão ter então um botão para ir para elas, né? E cada uma delas vai ter um botão voltar que volta para essa inicial, tá?
poder fazer essa parte de navegação. Com isso, a gente vai aprender um pouquinho sobre eventos, né? Sobre, não scripts ainda, também sobre scripts, mas quando for até a modal. Mas, por enquanto, a gente vai aprender uma parte que a gente ainda não viu, que é o que o Ellipse chama de scripts ali, tá? Então, que é essa parte aqui, tá? Então, quando a gente criar o botão, a gente vai clicar 2 vezes, a gente vai utilizar a função, né, do evento de abrir uma tela, né? E a gente vai fazer isso para cada uma delas que a gente for fazer, para cada botão. E depois a gente vai para as modais. Por enquanto a gente vai parar por aqui. Então, eu vou fazer esse passo a passo com vocês agora. Depois vocês vão poder repetir isso, então, né, a partir desse slide que eu vou deixar para vocês. Vou fechar isso aqui. Eu vou abrir um novo projeto. Tem mais nada. Primeiro passo, então, né, gente? A gente tem aqui essa tela inicial e eu não quero utilizá-la como tela inicial. Eu quero um quadro. Então, aqui em telas, né, viewers in frames, aqui telas e viewers e quadros, eu vou iniciar um frame, que é um quadro, né? E ele inicia, então, aqui, né? Temos o viewer, temos o frame, temos as telas. Esse frame eu vou dividir ele horizontalmente aqui. Vai ter essas duas partes. E eu vou deixar uma parte aqui como se fosse a navegação aqui em cima. E outra parte aqui embaixo como se fosse a tela mesmo, onde vai aparecer coisa. Nessa de baixo eu vou então setar, né, a tela que eu vou colocar aqui. Então, só para vocês entenderem, um quadro é simplesmente uma divisão, ele não tem nada. Tá? E quando eu mandar ele abrir, ele vai abrir vazio. Tá? Então eu tenho que colocar telas nesses espaços que eu dividi. Eu vou então colocar a tela inicial aqui. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou mudar a cor do fundo dessa tela, só para a gente saber que está tendo efeito. Quando eu mandar rodar, o que vocês acham que vai acontecer quando eu mandar rodar, né? Esse frame aqui, né? Isso, uma vez que eu criei esse frame, quando eu mandar rodar aqui, como é que vocês acham que vai abrir agora a janela aqui? Acho que vai ter uma janela em cima e o quadro de baixo vai ser amarelo. E aí, mais alguém? Carlos aí? Não sei. Lá. Vamos ver. E aí? Não foi, né? Parece uma janela amarela. Exato. O que aconteceu? A primeira parte ali daquilo que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente cria um novo, eu quero abrir num frame, por exemplo, né? Eu criei o quadro e eu quero que abra nele. Eu tenho que dizer para o Ellipse qual que é, onde que vai abrir. Então, a princípio, aqui no Viewer, né? Que nem está lá no tutorial, se eu for aqui, ele vai dizer, né? Initial Screen ou Frame ainda está o meu Initial Screen. Então, não importa se eu joguei ele para dentro de um frame, se eu ainda continuo abrindo essa tela inicial como a principal, ela vai abrir, que nem vocês viram ali. Então, para que abra do quadro, eu tenho que selecionar aqui o quadro. E aí a gente, de fato, quando mandar abrir,
vai acontecer aquilo que tu falou. Ó. Vai ter em cima vazio e embaixo a tela inicial. Tá? Agora sim, eu estou abrindo pelo quadro. Detalhe, se eu vier aqui e mudar o nome desse cara para quadro 1 e eu mandar rodar, ele fica perdido. Tá? Vai dar bel, né? Tem que pular de novo. Ele não vai encontrar. Então tem que vir aqui, propriedades e alterar. Porque ele não faz essa alteração automática. Tá? Isso acontece às vezes com vocês. Vão lá, mudam o nome e aí não funciona mais. Tá? Ô, Gregory, tem algum jeito de configurar a tela para ela ficar tipo, de um tamanho menorzinho? Uhum. Tu diz a tela não abrir full screen? Isso. Tem como, você tem como, e tem como fazer ela, como eu te falei ali, a tela modal, que é uma tela que vai ficar pequena. Mas você consegue, deixa eu dar uma olhada se é aqui, você diz se você quer que ela abra em tela cheia, ó, Start Maximized ou Start Window, né, em forma de janela. Então, agora ele vai abrir assim, ó, né? Ah, perfeito. Tá? Aí eu posso maximizar. Então, é aqui na opção do Viewer. Eu vou manter ela para continuar maximizada, mas vocês podem mudar desse jeito. E aqui é resolução também, né? Então, pode mudar a resolução de acordo com o monitor. Bom, próximo passo, gente. Eu vou criar agora... Eu vou criar só mais uma tela para a gente botar ela aqui em cima. Que será a tela das navegações. Então, vou chamar ela de navegação. E eu quero que ela seja mais baixinha. Eu não sou muito bom nessa parte aqui dos tamanhos, tá? Ficou meio grande. Mas depois tem como mudar também isso, tá? Mas a ideia é que eu quero que ela venha aqui para essa parte de cima do quadro. Então eu venho aqui, seleciono, né? Botão direito, Select Screen on Frame e colocar a navegação. E nessa navegação eu vou botar dois command button. Como eu falei lá no atendimento, a gente tem dois tipos de botão, tá, gente, no Ellipse. Esse que é o command button e o toggle button. O command button ele não tem retenção, ele é aquele que tu clica e quando tu solta ele volta para cima, né? E o toggle é aquele que quando você clica ele fica lá para baixo e para voltar para cima você tem que clicar de novo, é um botão com retenção. Então o toggle button ele tem aqui nas propriedades dele o valor, ele pode estar true ou false, tá? Pode estar ligado ou desligado. Já o outro, o command button, ele não tem, tá? Porque ele só tem evento de clique. Quando você solta ele, ele volta para a posição inicial, então ele não tem um valor true ou false, tá? Ele trabalha com eventos, que é o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou criar dois. Né? E eu vou dizer que, vou colocar aqui no caption dele aqui, que é o que fica ali escrito ali em cima dele. Eu vou colocar aqui tela 1 e no outro eu vou colocar tela 2. Cada um deles vai abrir uma tela pra gente, né? Ó, eles estão ali. Agora apareceu ali aquela que eu configurei no frame, né, no quadro. A tela de navegação para ela ficar em cima. E quando eu clicar nelas aqui, ó, nesses botões, eu quero navegar, sair desse quadro aqui e quero ir para uma tela 1 e tela 2. E lá nessas telas eu quero poder voltar para cá de volta. Então o próximo passo será criar essas duas telas. Tela 1. E tela 2. Na tela 1, eu vou botar
texto aqui dizendo que ela é a tela 1. Só para vocês editarem. Vou dar uma via para cá. Eu coloquei na tela 2, está escrito tela 1, então é por isso. Eu estava apanhando. 2, essa é a tela 2. Tela 1. Tela 1. Beleza. E em cada... Por enquanto eu não vou fazer nenhum voltar. A gente vai ver o que acontece se eu não tiver o botão de voltar. Bom, eu vou vir aqui na tela de navegação e agora eu vou criar meu evento. Então, quando eu clicar no botão tela 1, eu quero que vá para a tela 1. Quando eu clicar no botão tela 2, eu quero que vá para a tela 2. E aí, gente, lembra que quando a gente clica 2 vezes num objeto, em um lugar, ele vai para essa parte aqui que a gente normalmente não quer saber, volta, né? Aqui no design. Mas essa, então, é a aba dos scripts. É onde a gente vai fazer... Né? Pode realmente digitar um script aqui, ó, se eu puder aqui rodar um script, ele abre aqui para mim um Visual Basic, que eu posso rodar, tá? Mas a gente não vai fazer isso, é bem mais simples do que isso que a gente vai fazer. Ele já tem, além desse script, ele tem essas outras coisas já prontas aqui, né? Então, abrir uma tela, né? Abrir uma tela modal, tem rodar uma aplicação, então eu posso mandar abrir um programa através daqui. Carregar o valor em uma tag, mudar o valor de uma tag entre um e outro e imprimir um relatório. O que a gente quer é abrir uma tela, então já tem tudo pronto para isso. Eu vou simplesmente aqui escolher qual tela que eu quero que abra. Então esse aqui é o botão da tela 1, né? Eu quero que abra a tela 1. Tá? E da mesma forma, vou fazer isso para a tela 2. E eu vou dizer que eu quero que abra a tela 2. Simples assim. Tá? Pode ver que dá para escolher ali o tamanho da janela, quando eu quero que ela abra. Né? Dá para mexer nisso um pouco, tá? Mas dá para também eu dizer que essa tela vai ter ou não o fechar, o maximizar, o título, lá para escolher como é que vai vir essa tela. A gente vai usar isso na parte da tela modal, tá? Mas nessas aqui a gente não vai fazer isso não. Então como é que fica o nosso resultado aqui da navegação? A gente está aqui na inicial. Se eu clicar na tela 1, eu vou para a tela 1. E aí, fico preso E aí ferrou, eu vou ter que voltar. né? Fico preso nela. Então, né, eu tenho que fechar, daí mandar rodar de novo, vai abrir aqui, daí eu posso ir para a tela 2 e não tem como voltar. Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente tem essa parte de navegação entre telas, a gente obrigatoriamente tem que ter o botão voltar aqui em qualquer uma delas, né, em ambas, né? Então, a gente vai ter o voltar aqui, deixa eu voltar. E é a mesma coisa, eu vou, na verdade, mandar ele abrir aquele quadro, né, inicial que eu estava. Né? Quando eu voltar, eu volto para onde eu estava antes. Na tela 2 eu vou fazer a mesma coisa. Professor, eu posso mandar abrir um frame ao invés de uma tela? Sim, eu estou mandando aqui, ó. No voltar eu estou mandando abrir o quadro. Ah, entendi. Porque daí dá, por exemplo, tu manter aquele menu lá em cima, né? E só ir abrindo as telas naquela parte de baixo, né? Dá Dá se tu, tipo, criar vários frames com o mesmo menu em cima. Isso, vários frames iguais, né? Aí vai parecer que não mudou, a parte de cima mudou, né? Exatamente. Não sei se tem uma forma mais elegante de fazer isso, sabe, Henrique? Talvez tenha. Eu imaginei essa forma também. Então, não sei. Ó, aqui, né? E aqui. Então, seguindo. Talvez tenha alguma forma de via script a gente mudar qual que é a tela que a gente quer mostrar aqui embaixo. Talvez. Nunca tentei, é uma boa questão. A gente vai trabalhando aqui em cima e vai mudando só aqui embaixo. Né? Ou realmente fazer vários quadros iguais. Eu, por exemplo, faço esse aqui,
né, monto ele no todo o modelo e vou copiando ele, né? Copio e crio vários ali iguais. Depois vou só mudando a tela que ele mostra. Pode ser uma coisa interessante. Enfim, essa é a parte básica da aula, o início da aula. O que a gente viu até o slide 7. Alguma dúvida nessa parte, gente? Por enquanto tá tranquilo. Acho que é mais prática, né? Bom, na parte da tela modal, a única diferença é que ela vai ser exibida na frente, tá? E normalmente ela é para, como eu falei, notificação, configuração ou outras funções. E aí, para abrir a modal, né, a gente precisa criar uma tela normal que a gente criou. A gente vai fazer ela menor. E na hora de abrir, que a gente tem que falar que ela vai abrir de forma modal, tá? De forma de pop-up, assim, né? E aí é o seguinte, a gente pode configurar para ela ter o botão fechar igual, né, o Windows lá naquele cantinho superior. Mas eu prefiro sempre que tenha um botãozinho fechar, né? E aí a gente vai aprender a fazer isso a partir do script. Aí tem que fazer um scriptzinho para fechar. Mas vocês vão ver que esse app browser aqui facilita muito a nossa vida, tá? Na hora de fazer um script. Tá, então vamos criar essa tela. Vamos criar uma tela de como se fosse uma tela de aviso, né? Uma de configuração acho que é mais fácil. Vou pegar aqui na navegação e vou criar um botãozinho aqui no canto. Então, quero que esses três estejam alinhados. Pô, tem como, né? A gente vê, então, lembre-se que tem aqui uma questão da gente alinhar, né, tanto por baixo ou pelo meio, né? Esses botões, né? Se eu, por exemplo, colocar esse aqui bem para baixo, aqui, acho que ele estava bem alinhadinho antes. Eu posso clicar aqui, ele já se alinha, né, pelo meio ou por baixo, ó, mas pelo visto ele está até com a mesma altura. Mas é uma dica, tá? Sempre usem essas questões de alinhamento ali para fazer tudo ficar direitinho. Ô, Gregory, não sei se é uma pergunta idiota, mas eu tava, né, pra fazer o trabalho lá, eu tava fazendo umas pesquisas aí, e eu vi um tal de VB. O que seria VB no Visual Elixir? Basic Pode ser que seja. Mas... é a linguagem de programação. Ah, tá. Linguagem de programação, tá. Que eu vi que Vamos usar agora. Vamos usar agora. Ah, boa. O pessoal usa para automatização de planilha, né? VB. Isso, é uma coisa meio antiga, tem no Excel, né? É, Se bem você antigo. quiser trabalhar no Excel, na parte obscura do Excel, né? Você consegue programar um monte de coisa com o Visual Basic. Dá pra fazer bastante coisa por trás. Então, ó, cliquei 2 vezes aqui no botão de configurações, né? E ele vai abrir uma tela de configurações. Isso vai ser muito parecido com o que a gente fez até agora. Só vou criar a tela de configurações aqui, né? Tela, config. E eu vou fazer ela menor aqui. Eu vou fazer ela, sei lá, 400 por 400. Telinha quadrada. E simplesmente vou mandar ela, vou dizer que ela é uma tela, vou deixar escrito aqui, configurações. Né? E ali na navegação, então, clico 2 vezes. E agora eu vou mandar, quando eu clicar nesse configurações, quero que abra uma tela modal. Então, eu mudo aqui para Open Modal Screen, ou abrir tela modal, dependendo de como está aí. E escolho aquela tela de configuração. Então, quando eu rodar, ele vai rodar aqui, né? Tela 1, tela 2, né? Então, está funcionando ainda aqui tudo direitinho. E eu posso abrir a tela de configurações. E ela abriu aqui, né? Tranquilo. Como ela é uma tela modal, ela não está... ela tem aqui as opções de você fechar, minimizar ou maximizar. Então, quando eu fechar, ela voltou para cá. Não tem que fazer o botão de voltar necessariamente. Tá? Só como eu falei para vocês, eu quero mostrar como é que a gente faz no script e, ao mesmo tempo, também eu prefiro essa tela de configuração sem aquela barrinha
do Windows, né? Pelo menos sem a possibilidade de minimizar, maximizar ou fechar. Então eu vou criar um botão aqui desses comandos e vamos pensar como talvez vocês pensassem a priori, como qualquer pessoa pensasse a priori, seria talvez fazer como a gente fez antes. Então clica 2 vezes, né? Aí eu digo que eu vou abrir uma tela, né? E eu volto para o quadro 1, né? Poderia pensar dessa forma, né? Aí eu vou colocar aqui um fechar, né? E aí quando eu abro aqui, clico em fechar, eu voltaria para a tela, para o quadro, que nem eu fiz antes, né? Qual a diferença, né? Se antes funcionou, por que agora não funciona? Né? É porque isso aqui é uma tela modal, ela está em outra janela, digamos assim, né? Então, o fato de eu clicar aqui, eu estou indo para a tela, para aquela lá. Não estou deixando de ir. Ela está lá, só que eu não fechei essa. Essa daqui continua existindo e ela tá vendo? Impedindo que eu use de baixo. Certo? Então eu tenho que fechá-la. Não simplesmente voltar para a tela anterior. Ficou claro isso, gente? Ficou assim? Pô, né? Então, não é por esse caminho. Mas a gente vai, de fato, né, fazer algumas questões aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais complicado o negócio, só para a gente ficar, vocês verem. Que, primeiro, eu vou abrir a tela modal. Né? Do jeito que ela está abrindo com o botãozinho de fechar lá. E eu vou tirar isso. Então, eu vou vir aqui nesse Windows Style. E vou tirar o default aqui. E vou dizer o seguinte, eu quero que você venha só com a borda. Não quero que você possa mudar o tamanho. E venha centralizado. E só isso. Vamos ver o que vai aparecer aqui para nós. Ah, ele tá aqui aberto. Ó. Veio desse jeito. E agora ferrou. Agora não consigo mais fechar, certo? Ó, não consigo mudar o tamanho, porque eu não permito mesmo, né? Não tem o botãozinho, não tem nada. Ó, ferrou total. Tem que vir aqui e fechar aqui na marra. Nem aqui não vai fechar. Inicia o PC. Não precisa de tanto. Mas acho que consigo fechar aqui pelo coisa. Tá? Tem que parar o viewer. Finalizar o viewer. Ele para. O operador não vai saber disso, ele vai reiniciar o PC. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agora fazer com que esse fechar feche de fato, né? Então, em vez da gente fazer esse comando aqui de... Né, a gente vai deletar ele aqui em cima, ó, remove que está aqui. E vamos rodar um script, tá? Bem simples. Ele vai quando eu clicar nesse botão, ele vai rodar um script em Visual Basic aqui, que vai mandar fechar a própria, né, a janela da onde ele pertence. Pô, como é que eu vou saber agora escrever isso? Nunca lidei com Visual Basic, como é que eu vou fazer, né? Não precisa saber muita coisa, você precisa usar basicamente essa janelinha aqui, ó, esse app browser. Ele já traz pra gente basicamente todas as funções, métodos, tudo que eu posso usar com relação a essa programação, né? Tudo que é acessível tá por aqui. Então, por exemplo, ó, com relação à janela, né? Então tá aqui a tela. Eu tenho as suas propriedades que eu poderia mudar aqui no script e tenho os métodos dela, né? O que ela pode fazer, né? Quais as ações dessa janela. E uma das suas ações é fechar. Né? Quando eu faço isso, ele já pega o código e manda para mim. Né? Screen.close. Eu acho que aqui é 0, que nem estava no exemplo. Eu estava sem mexer em nada, deixar aqui. Eu acho que tem que colocar 0, que ele diz que é a parte que a gente modifica. Né? Mas vocês podem ver que no exemplo ali ele tem esse 0 ali. Tá? Que é fechar a própria janela. Feito isso, então,
Fechou. Tá? Então, aqui está o nosso script rodando. Simples assim. E vocês viram então que a gente pode fazer mais um monte de coisa por aqui. Hoje a gente vai fazer mais algumas coisinhas aqui em script, né? Quando a gente for falar ali de usuários. Mas por enquanto é isso aqui. Ficou claro então, gente, onde é que a gente faz no script? Vou fazer de novo aqui, só para... Mais uma vez. Estou no botão, 2 vezes. A primeira opção é script. Eu não sei o que escrever aqui, mas eu quero que ele chame um comando, né, dessa janela. Vou no app browser, que ele vai me dizer tudo que eu tenho. Como eu estou interessado na tela de configuração, né, eu vou acessar as questões dela aqui, as propriedades e métodos dela, que vão estar aqui. E um dos métodos é close. Dou um paste, muda essa parte aqui do n parênteses por 0 e tá salvo, tá feito. Tá, gente? Testado, funcionando. Seguir em frente? Beleza. Em frente, então. E tá aqui, tá, gente? Ó, né? Então, isso aqui vocês vão ter acesso depois além da gravação. Agora a gente entra na parte dos usuários e grupos, tá, gente? Então, no sistema supervisório, tem que ter ali um controle de usuário, tá? A gente vai poder, então, criar esses usuários e grupos, tá? E isso a gente vai fazer agora, enquanto a gente está, digamos, projetando o supervisório. Mas também é importante que eu tenha, por exemplo, um usuário admin e tá lá o supervisório rodando, né? E aí, eu quero adicionar um novo, né? Um novo usuário, né? Não preciso refazer o projeto do supervisório para adicionar um novo usuário, para mudar aquele usuário de grupo, ou para mudar as autorizações daquele grupo ou daquele usuário. Então, dá para fazer isso a partir do que a gente está fazendo ali nas telas, né, de abrir tela, fechar tela. Também dá para criar scripts, onde a gente clica no botão para adicionar um usuário, clica no botão para tirar o usuário, clica no botão para abrir a tela de configuração de usuários, né, e poder fazer isso, então, com o supervisório rodando. Isso é importante. Opa, não querendo te cortar, Grego. Tu pretende fazer algum momento de pausa, de tomar uma água, alguma coisa, para... Não sei se vai prolongar muito essa parte de usuários grupos, mas eu acho que deve ser longa, né? Vamos fazer assim, ó, o do usuário vai até vai mais uns 15 minutinhos a gente consegue, até 13h20. Daí a gente faz uma pausa, volta às 13h40 para falar de banco de dados. Boa, perfeito. Tá? Bom, então aqui a gente vai fazer o quê? Criar 3 grupos e 3 usuários, um para cada grupo. E a gente vai dizer o seguinte, ó, os engenheiros, que são do grupo de engenheiros, podem abrir a tela 1. Os operadores não podem abrir nenhuma tela, a não ser a tela inicial. E a manutenção pode abrir as 2 telas que a gente criou. Tá? Eu vou passar reto aqui, porque vocês vão ter acesso a isso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês na prática, mas está aqui todas as etapas, né, que a gente vai fazer agora. Só um detalhe importante, vou até marcar aqui. Tem que ter um xizinho aqui quando a gente quer bloquear. Se a gente deixa em branco, ele vai seguir a regra padrão, que é permitir. Tá? Então, o verdinho deixa explícito que deixa, o vermelhinho deixa explícito que restringe. Em branco, o negócio fica em aberto e ele acaba não restringindo. Tá? E aqui depois é como a gente faz para fazer em script. Vamos primeiro fazer essa primeira parte, mais nada. Tá? E depois a gente vê se dá tempo para fazer o resto, antes do intervalo. Então, gente, aqui não tem nada a ver isso aqui, na verdade, eu estou voltando aqui. A parte de usuários, para quando a gente está aqui no projeto do Ellipse, então é vir aqui em Files e Users. Tá? Tem como abrir essa tela aqui depois? Tem. Né? Então, a gente vai fazer isso depois, mas por enquanto a gente já vai deixar os grupos e os usuários básicos aqui. Tá? Vamos vir aqui, então, grupos. Vamos adicionar um novo. Vou chamar engenharia.
manutenção. Um novo que é operação. Tá? E usuários aqui, vão criar novos também. Sempre o João, o José e a Maria. Eu não sou muito criativo. Sem 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. É o João da Silva. Mais um. José Silva. Opa, só não escrevo. E também vai ter a Maria. Interessante porque eu passei reto por uma coisa, ó. Pode ser um usuário do Windows, tá? Mas eu não me arrisco a fazer isso no Windows 10 aqui, já mudou tanto a parte de autenticação do Windows que eu faz tempo que não testo, não vou fazer isso agora. Mas é para ter como você linkar com o usuário que já está logado no Windows, tá? É uma empresa familiar, né, Gregory? Todo mundo é da Silva. É todo mundo da Silva, exatamente. É a família. E aqui vai ter o chefe. O chefe não, mas é chefe da Silva também, tá? Ele é o chefe da Silva. E ele é um usuário administrador, tá? Então, só para vocês, eu tô criando ele para a gente saber que tem como, né? O cadinho. É o admin da Silva. Então, é o usuário administrador, tá? Ele vai poder fazer tudo, ele tem acesso a tudo. Então, agora a gente tem aqui os usuários, a gente tem os grupos, e eu vou colocar um usuário em cada grupo desse. Então, a Maria vai ser da engenharia, o José vai ser da manutenção e o João vai ser da operação. Beleza? Beleza. Mas pra gente, não importa aqui quem é quem. Importa pra gente são os grupos. Né? Eu coloquei aqui no nosso slide que a permissão é por grupo. Então, a parte da engenharia pode abrir a tela 1, e a manutenção as duas, e a operação nenhuma. Então, o que a gente vai se importar é com os grupos. E a gente vai dar permissão, né, a esses grupos. Ó. Eu poderia fazer individualmente, tá? Só que o mais comum é por grupo. Claro que daí vai depender de cada caso, mas o que eu vou ensinar para vocês aqui é a partir de grupos. Então, seleciono grupos. Seleciono, então, a tela. Vamos ver engenharia. Ele vai ter acesso à tela 1. Então, eu clico 2 vezes. Permito que ele abra a tela 1. A tela 2, eu clico 2 vezes, clico 2 vezes de novo. Ele não pode. Tela de configuração, não pode. Tá? E as outras eu deixo em aberto. Tá? As outras eu deixo em aberto. A manutenção pode abrir a tela 1 e a tela 2, mas não vai poder abrir a tela de configuração, por exemplo. E a inicial de navegação tem acesso. Deixa o padrão. E o da operação não vai poder abrir nada, nem a tela 1, nem a tela 2, nem a de configuração. Certo? Ele só tem acesso à tela ali do quadro inicial. Vamos dar uma olhada agora como é que vai ficar isso aí. Então, mandei rodar o supervisório. Vou tentar acessar, né? Tá aqui rodando aqui. Vou até botar um gráfico aqui, uma coisa mexendo. Mas tá aqui rodando, né? E eu quero agora abrir uma nova tela. Opa, essa tela em algum usuário não é permitido usar. Então não é para qualquer um. Né? Se eu não tivesse restringido ela em nenhum momento, ela abriria.
Tanto é que abriu, né? Essa daqui abriu, né? A tela inicial, porque ela não é proibida para ninguém. Então ela abre. Agora, se eu quero abrir a tela 1, aí ele já vai pedir, ó, quem que é você? Tu acha que tu pode abrir a tela 1? Vamos ver. Eu lembro que a Maria era da engenharia, então vamos lá, Maria, engenharia, ela vai poder abrir. Opa, conseguiu, né? E ela tá logada, ó. Ela continua conseguindo abrir. Se eu tentar abrir a tela 2, ela já não consegue, porque ela não pode. Eu lembro que quem estava na tela 2, né, na tela 1, era o João, né? Ou o José. Acho que era o João que era da manutenção. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar botar o José aqui, que eu não tenho certeza. Eu chuto no admin. Não, o José, ele é da manutenção, então o José pode abrir essas duas aqui tranquilamente, ó. Só que ele não vai conseguir abrir configurações, ó. Posso até tentar aqui de novo, ó. José. Ó, ele não tem acesso a essa tela de configurações, tá? Agora o admin tem, né? O admin tem, então o admin consegue. Aqui, abriu. Tá? E o problema é que agora eu estou logado no admin, né? Depois eu tenho que mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a parte de login e logout. Né? Mas agora eu posso ir em todas, né? E depois, se eu quiser daí fechar, né? Fazer o logout é outra história. Como sobrou 5 minutinhos, a gente vai fazer o logout. Vou pegar aqui a tela de navegação. E vamos fazer o seguinte, vai ter configurações aqui. E vamos ter aqui o login e logout. Por enquanto eu vou fazer só o logout. Ele tá igual aqui. Tá igual aqui. Alinhou. Login. Logout. Então vamos fazer aqui a parte do logout. Script. Vou lá no PP Browser. Uma coisa importante. Eu posso também escolher da onde que vai vir, o que vai gerar esse evento, tá? Normalmente aqui a gente já deixa, já vai no automático, porque normalmente ele já vai ser o evento de clique no botão. Então, quando eu clicar no botão, ele vai rodar. Mas tem outras coisas, ó. Por exemplo, posso ter um double click. Posso ser quando o mouse passa por cima. Tá? Então, tem outros triggers, né? Outros gatilhos que vão chamar esse script. Nesse nosso caso aqui, eu clico. Então, quando eu clicar no logout, ele vai rodar isso aqui. E a gente vai... Vamos... eu acho que é no server. Server data. Agora fiquei na dúvida. Nos globais, eu acho. Globais. Deixei pra... Acho que eu vou deixar de liberar vocês e dar uma olhada nisso aqui antes. Eu tinha olhado já qual era a função exatamente, qual era o método, só que eu esqueci de ver onde é que ele vai estar. Eu acho que é aqui na application. Vamos ver. É aqui. É no viewer, né, que é a aplicação, tá aqui logout, né? E aqui eu posso apagar, deixar em branco. Então vamos tentar aqui, né? Vou tentar aqui o admin. Então ele está logado. E se eu der um logout, pronto, ó, já pedi autorização de novo. Vamos fazer rapidinho a mesma coisa para o login aqui, ó. Vou rodar. Vou em application. Tem o login e tem o login user. O login eu já tenho que passar como parâmetro. Ou é o login user, vamos ver aqui.
É, Oi, Carlos? essa linha de script aí, ela lê linha a linha? Tipo, linha 1, 2, 3? Sim, é um Não sei. Tá. script normal. Tá. A outra pergunta. Por exemplo, se eu quiser fazer tipo, nesse script de log, né? O cara ele loga para ver só, por exemplo, uma ação. Por exemplo, eu quero fazer que ele possa olhar só um período, tipo, um temporário, tá? Um acesso temporário dele. Eu consigo fazer isso? Tens que ter um relógio ali rodando, né? Tem que ver como a gente configuraria isso, que quando ele estourar esse tempo, né, esse relógio, quando você der o login, ele inicia o relógio, quando estoura o relógio, ele dá logout naquele que está logado. Então, que dá, só não é tão trivial, tá, cara? Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, já tem o login, user e o login, tá? O login e user, tu já tem que entrar com o username e password. E o login, a gente pode vir aqui e apagar tudo isso aqui, que ele vai chamar uma tela de login. Tá? Ó. Então, dá para a gente fazer esse login não só clicando na tela quando no botão para acessar, né? Esse aqui já é compulsório, né? Mas eu posso fazer um login quando eu entro, né? Então aqui é Maria. Então ela já está logada, né? Só está pedindo login para aquilo que ela não tem permissão. Né? E a gente pode dar o logout. Última coisinha, gente, eu vou liberar vocês para dar uma descansadinha aí, um flex. Eu vou colocar aqui uma coisa, que é o usuário logado, que é uma coisa bem interessante. E quando a gente voltar, a gente vai fazer uma outra coisinha ainda relativa a usuários. Aqui a gente deixa... deixar no null, assim, né? Por exemplo, pode ser. Vamos só dar o nome para esse cara aqui certinho, depois eu não encontro ele. Cadê aqui o name? Name aqui, text box, text box não, é um label, né? Label loget user. Tá? Então, quando eu der esse login aqui, né, ele vai rodar isso. E ele também vai aproveitar, então, e atualizar quem é que está logado. Então, eu vou vir aqui, dizer que o valor desse negócio é igual, né, o valor daquele label que eu criei, é igual o application get full username. Tá? Paste. A única questão é que isso aqui tem que ser grandão assim para entrar tudo. Então, por enquanto não tem ninguém logado. Quando eu der o login aqui com a Maria, ele já diz que a Maria está logada. E quando eu der o logout, eu tenho que fazer a mesma coisa. Porque agora ele está achando que a Maria ainda está logada e não está, né? Então eu posso vir aqui, copiar essa linha e jogar aqui também no logout. Não tem ninguém logado. Vamos logar aqui com a Maria. Maria está logada, ela consegue abrir essa tela, mas não consegue abrir essa. Eu posso dar um logout com a Maria. E aí a gente não consegue abrir nada mesmo. Joia, gente? Então são recursos aí, ó. Tudo isso aqui vocês vão depois replicar. E a ideia é que vocês vão tornando isso, né, componentes aí do supervisório do PI de vocês, tá? Então o PI de vocês vai exigir esse tipo de coisa. Permissão para utilização de telas. Tá? Então é uma parte importante. A gente encerra aqui essa parte da aula, tá? Quando a gente voltar do intervalo, então vou dar uns 20 minutos aí. Então 15 para as 4 a gente volta.
A gente volta daí falando da parte de banco de dados e sobre a próxima etapa e o próximo trabalho que vocês têm para desenvolver. Tá bom, gente? Eu vou parar a gravação aqui agora e aí depois eu mando os 2 links lá no Siga. Depois eu vou gravar.